bem, amigos que nos acompanham em mais uma edição do podcast da Faculdade de Direito UniAnchieta. É uma alegria ter vocês aqui conosco. No episódio de hoje, vamos falar sobre como as mudanças climáticas vêm impactando as nossas vidas. E, claro, a importância da Fundação Serra do Japi, criada no ano de 2015 como uma autarquia pública, pensando principalmente na preservação, proteção e conservação desse pequeno remanescente da Mata Atlântica, no interior paulista. Bem-vindos, amigos! Para este bate-papo, temos a honra de receber a superintendente da Fundação, Vânia Plaza Nunes, ou melhor, ela que nos recebe na sede da Fundação. Peço licença para fazer uma breve apresentação da Vânia. Vânia é médica veterinária com experiência na área de controle das populações de animais, bem-estar animal, zoonoses e vigilância sanitária, educação ambiental e meio ambiente, atuante em várias ONGs e foi nomeada em 2017 como superintendente da Fundação. Muito obrigado, Vânia, pelo acolhimento e por compartilhar tanto conhecimento conosco. É uma missão grandiosa cuidar dessa preciosidade que é a Serra do Japi. Boa tarde, é uma alegria recebê-los aqui, mas é sempre bom estar recebendo pessoas, que a gente possa trocar um pouco da nossa vivência, da nossa experiência, no trabalho junto aqui à Fundação Serra do Japi e poder também discutir um pouquinho o que vem acontecendo, já de forma bastante intensa, que são as mudanças climáticas que interferem fortemente no nosso dia a dia. Muito obrigada mesmo, Vânia, por nos receber nesse lugar maravilhoso. E juntos vamos entender como a Fundação Serra do Japi atua para mitigar as mudanças climáticas na nossa região. Eu sou Elaine Sá. Eu sou Genivaldo Silva. Vem com a gente! Para começarmos nosso bate-papo, é importante que saibamos que as mudanças climáticas são transformações a longo prazo nos padrões de temperatura e clima, principalmente causadas por atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás. Mas o aumento da temperatura é apenas um reflexo de quanto estamos agredindo o planeta e é só o começo dessa história. Vânia, você poderia citar tantos outros impactos que as mudanças climáticas vêm trazendo a nós? Bom, acho que basta as pessoas estarem atentas, ao quanto as estações do ano mudaram, a incidência de chuvas, os dias quentes, como você mesmo falou, que talvez seja na nossa percepção sensorial o que mais chama atenção, mas a gente tem visto que mesmo as incidências de chuva, ventos, elas têm sido numa intensidade e numa frequência muito variável do que era alguns anos atrás. Então, vocês bem colocaram que as mudanças climáticas são alterações que vêm ocorrendo ao longo do tempo e elas já vinham se pronunciando, não é de hoje, E talvez a espécie humana tenha sempre uma visão romântica, de que sempre a gente vai ter uma solução, a gente sempre vai dar um jeito, e principalmente nos últimos anos, onde o desenvolvimento tem que acontecer sobre toda e qualquer expectativa, a gente parou de observar de fato e equilibrar os dois lados, o desenvolvimento com a preservação. Vânia, nós fizemos uma pesquisa com os munícipes da cidade de Jundiaí, sobre como as políticas públicas vinculadas à proteção do meio ambiente são conhecidas por eles. E aproveitamos também para perguntar sobre a relação das políticas públicas com os direitos humanos. Mas o retorno que a gente teve das pessoas foi assim que eram perguntas muito complexas sobre o assunto, mas eles chegaram a pesquisar para nos responder. E isso já é um bom começo, Sim, eu acho que as pessoas muitas vezes imaginam que determinadas questões elas são tratadas num único lugar, sem que se perceba que existe uma interface de uma com a outra, Então eu achei até interessante quando você falou, nós vamos fazer uma pesquisa sobre as questões climáticas e a gente inclusive colocou questões sobre direitos humanos, é porque o direito a um clima saudável, a ter saúde, a ter qualidade de vida, a ter uma boa moradia, são direitos que, na verdade, fazem parte de você pensar uma política de direitos humanos, Porque todos somos seres humanos e todos temos que ter direito a esses recursos, garantidos do ponto de vista básico,
né? Mas a gente pode pensar que existem populações que moram em áreas ainda onde existem lixões, né, muito próximo, que é uma questão de uma política pública que já está estabelecida há muito tempo, que não pode existir, mas a gente sabe que a imensa maioria de cidades ainda no país não tem uma ação eficiente, por exemplo, para a destinação de lixo, pensando na divisão, na minimização desse lixo, na otimização do reaproveitamento, né, daquilo que é possível, da reciclagem desses materiais. Então é bastante complexo, né? Para um país como o nosso, que tem uma dimensão continental, pensar essas diferenças de uma região para outra é bastante difícil. A maioria dos entrevistados cita a política pública enquanto a coleta seletiva que existe na cidade. Por favor, fale um pouco para nós do papel da Fundação Serra do Japi e seus objetivos e como funciona a organização dela. Essa questão da coleta seletiva, ela começou a ser pensada em Jundiaí já há muito tempo. No finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, foi a época que a gente começou a ter um boom, um crescimento em relação à questão da dengue em todo o estado de São Paulo e em outros estados. E naquela época, uma das estratégias para controle de ambientes de proliferação dos mosquitos era o recolhimento dos criadouros, de tudo que podia levar a acúmulo de água e a criação de pernilongo. Para a gente pensar como é que a gente poderia trabalhar a gestão do resíduo, não simplesmente recolhendo e destinando aonde. E a partir disso saiu várias linhas de trabalho que acabaram levando inclusive à instalação do Geresol, que é o que a gente conhece hoje como o Centro de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, e ali no Geresol várias alternativas apareceram, né? Desde a coleta e da separação para a comercialização dos resíduos, então plástico, papelão, resíduos metálicos e outros, até um refinamento desse tipo de resíduo. E esse destino final ele é importante, não adianta você fazer a sua coleta se não tem um trabalho posterior para destino adequado, para reciclagem. E isso todo mundo pode fazer, quer dizer, essa conversa que a gente está tendo aqui é uma conversa que a gente devia tentar muitas vezes ter em outros lugares, com outras pessoas, porque às vezes as pessoas acham que para melhorar a situação que a gente está, precisa de coisas muito elaboradas. Não, com absoluta certeza, 99,9% das vezes são coisas que já estão dadas e são simples. Mas o que as pessoas fazem para tentar pôr na prática aquilo, né? Agora, tem uma outra parte que a gente também tem que saber. Qual que é a destinação que está sendo dada a partir do momento que você separou? Então, isso é bem importante. Por quê? Porque é responsabilidade do gerador do resíduo, a responsabilidade pelo resíduo até o destino final. Então, por exemplo, quando a gente luta que uma empresa que vende um eletrodoméstico, ela tem que ter uma cadeia que faça esse ciclo completo da produção, da embalagem, da entrega do produto e da reciclagem, é por isso, porque todo mundo tem que ser responsável, mas não é só a empresa, o cidadão também é, né? Então, por exemplo, aqui no território de gestão da Serra, existe já locais onde é colocado caçamba para as pessoas colocarem o lixo, existe a coleta que é feita periodicamente pela administração pública. A gestão que a gente acaba fazendo, ela é integrada, por exemplo, com a unidade de gestão de serviços públicos, por isso, qualquer necessidade que a gente tem, por exemplo, nesse aspecto do resíduo, é a eles que a gente acorre, a gente faz uma avaliação, se precisa fazer uma adequação da coleta, do dia, do horário, do tipo de continente para colocar aquele conteúdo, ações complementares quando acontecem alguns eventos, por exemplo, que passam por aqui, por exemplo, uma romaria, né? Então tudo isso é importante. A Fundação Serra do Japi, ela tem como atribuição, já desde 2017, trabalhar em algumas linhas temáticas como uma questão mais forte, né? Uma delas, talvez a mais importante, seja a educação, que vai permear todo o ciclo de educação que a gente possa pensar. E tanto a formal, que é aquela que está dentro da escola, né, seja no ensino infantil, no ensino fundamental, no médio, no ensino superior, na pós-graduação, quanto aquele ensino que é o não formal, que é o diálogo com a comunidade, né, que é trocar com ela a nossa experiência e aprender a experiência dela num determinado tema. Então a gente tem trabalhado isso muito fortemente, a gente trouxe o projeto, né, o Pequeno Cientista da Natureza, que tenta transformar por algumas poucas horas as crianças, no nosso caso aqui de segunda série, em pequenos cientistas para entender um pouco a pequena vida que existe na floresta.
Então, quando a gente olha, por exemplo, a floresta, a gente vê as grandes árvores, a gente vê os grandes animais, né? A gente não vê a vida pequena que existe aqui. Por exemplo, quando a gente coloca as cobras, né? Quando a gente coloca os esquilos, quando a gente coloca o gambá, os saguis, existem formas de vida que são muito menores do que essas dos insetos. Então, a gente tem atividades para que eles possam entender. E, eventualmente, né, durante essas atividades que ocorrem 2 vezes por semana aqui, no período da manhã e da tarde, com escolas agendadas, a gente, na verdade, é surpreendido pela presença de macaco-sauá, sagui, bicho preguiça, jacu, uma série de passeriformes. Então, é muito interessante. Então, mais uma vez, nós te agradecemos por nos receber nesse paraíso. Muito obrigada de coração por ensinar as pessoas aí, né, que estão acompanhando o nosso podcast e que isso possa ser um começo de uma transformação, né, na vida de cada um. Quero, na verdade, dizer para quem está nos ouvindo aqui, quem vai nos assistir, que a mudança começa a partir do momento que a gente se percebe que pode fazer uma pequena diferença. E que se as pessoas tiverem dúvida, será que eu estou fazendo a coisa certa ou não? Aqui a Fundação Serra do Japi vai estar sempre à disposição para poder ajudar a procurar as melhores respostas, porque o que a gente quer é que a gente tenha um mundo melhor para todos. Sem essa qualidade de vida distribuída de forma igualitária para todos, a gente não vai ter um planeta saudável em pouquíssimo tempo, e aí a gente vai se arrepender de não ter feito isso na hora que podia. Porque conhecimento a gente tem, então a gente precisa pegar as nossas mãos e trabalhar. Obrigada. Bom, estamos chegando ao final. Nosso muito obrigado à Faculdade de Direito Anchieta, à orientadora do projeto, professora Thaís, aos coordenadores do curso, professores Elvis e Juliana, aos integrantes do nosso grupo pela dedicação ao projeto, a toda a equipe da Fundação Serra do Japi, em especial a nossa queridíssima Vânia, e obrigado. E se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos. Obrigada e até o nosso próximo podcast.